Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 1. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos, estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Sim, Senhor. E ele respondeu. O Senhor disse: vá à rua direita, a casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele, para que ele voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que este homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Paulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: ele é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Qual é a sua história? Essa é uma pergunta. Se alguém te desse a oportunidade de contar a sua história, brevemente, qual seria a história que você teria para contar?
Talvez seja uma história cheia de percalços, de tristezas, de dores, de frustrações. Talvez a sua história seja uma história difícil de ser contada e ainda um tanto triste de ser ouvida. O fato é de que a nossa história, ela não só aconteceu, mas ela continua acontecendo. A história de todos nós aqui está sendo escrita. Alguns têm capítulos lindos que, se pudessem, colocariam estampados para que todos que pudessem soubessem da sua história nesse momento que você viveu. Outros, entretanto, teriam vergonha, decepção e medo que as pessoas tivessem acesso àquele capítulo da sua história que, se você pudesse, você arrancaria completamente. Todos nós temos as nossas histórias. Você tem a sua, eu tenho as minhas. Histórias que são vividas dia após dia. A história faz parte da nossa caminhada. E a história que lemos hoje é uma história de um homem que o conhecemos nesse período da igreja, logo no seu início. Pela primeira vez nós ouvimos de Saulo 2 capítulos antes, final do capítulo 7, início do capítulo 8, é quando nós ouvimos a história de Saulo. Assim ele era conhecido, Saulo. Saulo de Tarso. A sua história era uma história academicamente muito bem sucedida. Ele era um homem que, perante a sociedade, ele havia alcançado um status bastante alto. Ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era composto por homens, os quais faziam parte de uma época, de uma cidade, na qual eles regiam questões relacionadas à lei judaica. Saulo era um homem muito bem formado, porque ele havia estudado junto aos pés do maior de todos os mestres da sua época, chamado Gamaliel. É equivalente a hoje como se Saulo estivesse ou tivesse estudado numa universidade de Harvard. Aprendeu com os melhores. E quando você olha para esse lado da história de Saulo, é algo lindo de se saber. Poxa, bem formado, academicamente, é alguém bem capacitado. Ele tem uma posição e um status social bastante reconhecido, membro do Sinédrio. Ele era um religioso fervoroso. Entretanto, Paulo, ou até aqui Saulo, tinha na sua história também algumas marcas bastante assustadoras. Sabe aquelas pessoas que você olha para ela e parece que ela tem dois lados? Eu não sei quantos já ouviram aquela história de o médico e o monstro. Em que ele era, é uma história contada e clássicos de literatura contam a história do médico e do monstro, em que ele era um médico, mas ele tomava uma fórmula. E quando ele tomava a fórmula, ele se transformava num monstro. Então, de dia ele era um médico que cuidava das pessoas, e à noite, quando ele tomava a fórmula, ele era um monstro que tirava a vida das pessoas. Saulo tinha esse perfil de alguém que um lado da sua história era lindo de se ouvir, por outro lado, ele era um perseguidor de pessoas. Ele era um perseguidor implacável dos crentes, a ponto, inclusive, de consentir na morte de um daqueles que Deus chamou para servir a igreja, Estevão. Paulo consente com a morte de Estevão, ele guarda as capas daqueles que apedrejavam Estevão, e ele não somente isso, ele buscava meios de prender mais pessoas. Parece que as pessoas têm esses dois lados da moeda. O que
as pessoas pensariam se conhecessem toda a sua história? Além daquilo que você gosta que as pessoas vejam. Além daquilo que é instagramável. Aquilo que você gosta de postar. Ou aquilo que você gosta que as pessoas pensem e vejam de lado positivo. Como você gentilmente, quando está fora de casa, trata as pessoas, pede licença, diz muito obrigado, fala por favor. Mas quem sabe os de dentro de casa vejam em você um lado bastante diferente. Talvez haja gentileza do lado de fora e um monstro do lado de dentro. A história de Saulo é a história de alguém que tem um passado bastante assustador. Se fôssemos levantar a ficha de Saulo, ele não seria uma pessoa benquista. Afinal de contas, não sei você, mas aqueles que perseguem pessoas não são muito bem recebidos por outros. Saulo era esse. A Bíblia diz, e o texto de Atos capítulo 9, que nós lemos 22 versículos, diz que Paulo, ou Saulo ainda, estava motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor. Veja só, era mais do que um aspecto, era uma ânsia, um desejo incontrolável de matar gente. Essa é a história dele. Ele nos é apresentado assim, e talvez você se assuste um pouco com esse lado revelado de Saulo, mas você não deveria, porque todos nós, antes de Jesus, temos um lado bastante obscuro. Não importa quanto tempo você tenha de conversão, e alguns aqui talvez tenham muito tempo de conversão. Mas se você tiver boa memória, eu espero que tenha, porque é importante você sempre se lembrar de onde Deus te tirou. Antes de conhecer Jesus, todos nós tínhamos lados bastante obscuros. A vida era confusa. E não é porque você queria ser ruim, porque veja só, Saulo, ele achava que estava fazendo o que era certo. É interessante que a cegueira produzida pelo pecado nos leva a sermos convictos até das nossas falhas. Hoje chegou até as minhas mãos uma reportagem, uma pessoa me enviou, eu li, de uma pessoa que está envolvida com essas páginas de OnlyFans, os negócios, que a pessoa se mostra mais do que de cropped. É pior. Pior do que cropped. E a pessoa diz, não, eu estou indo na igreja. E eu acho que não tem problema nenhum. Porque me disseram no lugar que eu fui que não tem problema nenhum, é só uma forma de eu me sustentar. Não sei que igreja essa pessoa está indo, ela precisa mudar urgente. Às vezes você está tão cego pelas suas convicções que os seus erros se tornam afirmações as quais você defende com unhas e dentes. Aqui está Saulo, um assassino de carteirinha. E era orgulhoso do que fazia. Não, eu sou perseguidor de cristão, eu procuro matar mesmo. Eu gosto, eu sou ruim. Eu sou ruim. Dá licença, mas eu sou ruim. Eu realmente não valho muita coisa, mas eu sou orgulhoso de não valer nada. A história de Saulo nos é apresentada assim. Até que, no momento, Deus entra na sua história. E quando nós olhamos para a história de Saulo, ela nos enche de esperança, porque nos mostra de que não há ninguém que Deus não possa transformar. Não há história que Deus não possa mudar. Não importa o que você tenha feito, não importa quais tenham sido as suas convicções, não importa quais sejam os capítulos que você escreveu na sua história até hoje. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós começamos a enxergar que Deus pode fazer algo novo acontecer
na vida de qualquer pessoa. E não somente perdoar o pecador, mas fazer dele algo útil para a glória do Senhor. O que me impressiona na história de Saulo não é apenas o aspecto da graça de Jesus o alcançando, com todo o seu passado sujo. Mas Deus olhando para ele e dizendo: eu não somente vou mudar a sua história e tirar você dessas amarras, desse passado obscuro, mas eu agora vou pegar a sua vida e vou fazê-la como algo poderoso nas minhas mãos para abençoar outras pessoas. Saulo é talvez uma das maiores histórias e exemplos de alguém que começa a viver um novo tempo na sua vida. Ele é a prova de que quando Deus age na vida de alguém, nada mais permanece como antes. Deus pode mudar histórias. Deus muda cenários. Deus pode pegar a vida de alguém que é um perseguidor, alguém que tem no seu passado algumas manchas as quais você se envergonha, e Ele não somente pode apagar essas histórias e manchas do passado, e Ele pode começar a fazer algo novo. A mudança na história de Saulo, e nós vamos ver aqui, e nós estamos vendo só aqui o início, porque se você tem uma Bíblia nas mãos, ou você tem um smartphone que acompanha o texto, metade do Novo Testamento que nós lemos aqui foi escrito por esse cara. Como assim? Acabou de dizer de que ele era coisa ruim. Ele era assassino, perseguidor. Ele tinha ânsia de matar pessoas. É por isso que a graça de Deus, ela nos assusta de vez em quando. Porque Deus pega a história de alguém e transforma num futuro de que nada mais será como era antes. Você pega aqui nos primeiros versículos e você vê esse homem indo e pedindo cartas para solicitar que cooperassem com a prisão de pessoas, de gente que estava servindo a Deus. É igual aquele que antigamente falava mal da igreja, falava mal dos crentes, falava mal do pastor. Agora não falta num culto. Agora ama a igreja. Agora tem chamado para o ministério. Agora o sonho da mãe, que antes não tinha aversão à igreja, é de que Jesus chame o seu filho para ser ministro do evangelho. Essa história da mudança radical que o evangelho da graça de Jesus Cristo tem o poder de realizar na nossa história, de fazer com que nada mais seja como era antes. O que Deus quer nos mostrar com essa história, eu quero apontar para você nos minutos que temos, é que Deus pode pegar a sua vida. E talvez você já tenha vivido muitos anos, e talvez você ache que não tem mais muito tempo útil pela frente. Deus tem poder de nos surpreender. Foi assim com Moisés. Moisés passou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. E foi só no último terço dos 40 anos da sua vida que Deus o usou de uma forma incomparável. Quando Deus começou a usar Moisés, ele já tinha 80 nas costas. Mas Deus quer nos provar de que a nossa história não precisa terminar como ela começou. Pode ser nova, pode ser diferente. A história do seu casamento pode ser diferente. Mas eu vivi, pastor, anos de sofrimento. Meu casamento, uma lástima, um sofrimento. Sempre foi difícil. Isso é até a luz do Senhor resplandecer na sua história. Porque tudo muda na história de Saulo quando nós olhamos para o verso de número 3. Preste bem atenção. O texto diz que quando ele se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele cai no chão e ouve Jesus falar com ele. A história de qualquer pessoa, talvez a sua própria história, pode ser mudada se Jesus
se manifestar no seu caminho. A luz da glória de Deus quer ser revelada na sua vida. E quando a glória de Deus é manifesta, quando Jesus se revela, tudo muda. A história de Saulo começa a ser mudada quando há um encontro com Jesus. O encontro com Jesus muda destinos, muda realidades, muda casamentos, muda famílias. Mas tudo começa quando você tem um encontro com Jesus. Não é um encontro com a igreja, não é um encontro com a religião, não é um encontro num culto simplesmente, é um encontro com uma pessoa chamada Jesus Cristo. É quando você encontra com Jesus que a sua vida e a sua história começa a ser mudada. Eu sempre uso dessa ferramenta de melhorar a minha memória e o meu raciocínio, porque eu conecto com canções. E eu me lembro desde menino, a gente cantava uma música, desde o dia em que eu encontrei Jesus, eu aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Mas foi desde o dia que eu encontrei Jesus. Ou melhor, que Ele me encontrou. Porque quem é perdido não encontra nada. É Jesus que te encontra. Você olha para esse texto e você vê que quem encontra Saulo é Jesus. Não é Saulo que encontra Jesus. Saulo está perdido, indo fazer aquilo que ele achava que era o melhor a fazer. Como talvez você esteja. Indo viver a sua vida do jeito que você acha que deve viver, cheio das suas convicções, cheio das suas certezas. E você usa de afirmações teóricas bem fundamentadas, com ideologias muito bem desenhadas, e você está indo lá viver a sua vida, e a sua vida que talvez não seja a vida que você sonha ter, até que Jesus vai e encontra você. Nessa noite, nesse lugar, nessa transmissão, Jesus vem e te encontra. E quando Jesus vem e nos encontra, Ele precisa agora começar a escrever uma nova história. Há uma nova fase, há um novo tempo que a vida com Cristo começa a nos proporcionar. Primeiro vem um impacto. O encontro com Jesus, ele é impactante. Encontrar-se com Jesus é transformador. E não há nada que seja transformador, que seja leve, fácil. O Evangelho, ele por vezes nos deixa constrangidos. Por vezes parece ser até ofensivo. Porque o Evangelho aponta o pecado e revela a nossa fragilidade, a nossa nudez, a nossa vergonha. Porque é isso que Jesus faz com Saulo. Ele diz: Saulo, por que me persegues? O encontro com Jesus é mais do que uma mãozinha na cabeça. O encontro com Jesus é expor diante dos seus olhos os seus erros. O Evangelho expõe erros. Não existe Evangelho sem que haja contrição, quebrantamento, reconhecimento de culpa e arrependimento. Num culto como esse, pode ser muito lindo sermos envolvidos por uma canção e sentirmos uns arrepios no corpo, mas se não houver convencimento de pecado, não muda nada. Porque você pode sair daqui arrepiado e no pecado. Não sentiu um arrepio no pecado e não mudou nada. Jesus vem e nesse encontro com Saulo o confronta e diz: por que você, veja que ele é direto, é primeira pessoa, você me persegue. Veja que a história, Saulo estava sozinho? Estava ou não? Tanto é de que a Bíblia diz que os homens, versículo 7, Bíblia aberta, e põe na tela aí para mim se puder o pessoal. Os homens que estavam com Saulo, ele não estava sozinho. Mas o encontro transformador de Jesus é sempre individual. É pessoal, ele te chama pelo nome. Saulo, hoje você precisa ouvir Jesus falando seu
nome. Ele está falando com você agora. Não finge que não é com você, não finge que é com outro, porque tem gente que ouve uma palavra e pensa em quem não está aqui. Essa pessoa devia estar aqui. Não, quem devia estar aqui é você. É por isso que você está aqui. Porque você foi atraído pelo Senhor. Deus moveu situações no dia de hoje para que você estivesse aqui, para você ouvir essa palavra, porque Jesus quer dizer o teu nome, dizer por que você está fazendo isso. A sua história está como está, exatamente porque você está fazendo isso. E se você quiser viver um novo tempo, você precisa de uma nova história. Saulo é confrontado. Saulo diretamente ouve o seu nome e Jesus se revela a ele. Quando Jesus se revela, não há dúvida. Jesus diz, porque Saulo pergunta. Quando você lê o texto, a pergunta que Saulo coloca nesse encontro sobrenatural está aqui no verso 5. Diz, quem és tu, Senhor? E a voz respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. E aqui há uma dicotomia muito clara, que é uma separação entre dois universos. Foi o próprio Jesus quem disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem não me ajuda, atrapalha. Quem comigo não ajuda, espalha. Não adianta se você achar que não, eu não tenho compromisso com Jesus, mas eu me simpatizo com o Evangelho. Simpatia do Evangelho não muda vidas. Gostar de versículos não muda histórias. Gostar da canção, eu gosto porque eu sinto gosto da música. Gostar da música não vai transformar a sua realidade. Você precisa conhecer Jesus. Senão, nada vai mudar. Você vai ficar, o ano vai passar e você vai continuar vivendo o mesmo que era antes, sem experimentar o novo de Deus. Jesus vem e diz para Saulo, sou Jesus a quem você persegue. É você. Você que está no pecado, é você que está fazendo o que é errado. E aqui Jesus aponta diretamente qual era o problema na história de Saulo. É interessante que depois desse encontro, há mais do que simplesmente uma experiência. Porque quem vive de experiência não vive transformação. Porque você vai estar sempre esperando uma nova experiência. Quantas vezes, na história de Saulo, que depois é conhecido como Paulo, ele muda o seu nome, porque ele agora é conhecido com o seu nome mais grego. A mesma coisa, não foi porque Deus mudou, porque Deus deu outro nome, não entra nessa que não tem nada a ver. Aqui é só uma mudança estratégica de cultura, nada mais. Mas quantas vezes mais você vai ver Paulo tendo essa mesma experiência? De uma luz, Jesus aparecendo, falando o seu nome, Saulo, Saulo. Quantas vezes? Porque ninguém vive de experiência. Sabe qual é o problema de muita gente que quer viver, fica atrás de experiência? Eu quero ver coisa, eu quero ver, é que eu vi lá um negócio, passou o manto, eu vou atrás do manto. Irmão, quem vive atrás de manto, não desenrola, irmão. Olha o que acontece, depois que Jesus se revela a ele, diz quem ele é, diz qual é o problema, diz para ele que ele está errado, olha a orientação que Jesus dá. Verso de número 6, agora levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Depois do encontro com Jesus, você só precisa fazer o que te dizem para fazer. E quem te diz para fazer não sou eu, não é a igreja, é a Bíblia. Quando você conhece a Cristo, tem um encontro com Ele, e ouve agora direção clara, porque o Senhor agora usa um outro instrumento chamado Ananias. E ele se assusta com o que Deus vai fazer. É interessante que às vezes quando Deus diz para o outro o que Ele está prestes a fazer na sua vida, as pessoas ficam assustadas. Porque olha o que aconteceu.
A Bíblia diz que Jesus agora visita um crente da cidade de Damasco, verso de número 10, chamado Ananias. O Senhor o chama numa visão. Ele responde. Aí diz assim: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar lá, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando, impondo as mãos sobre ele. Ananias fica meio confuso. Ele diz: Senhor, com todo respeito, tu és Deus. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas eu já ouvi gente falar coisas horríveis sobre esse homem. Deixa eu falar a verdade, vamos ser sinceros só para nós que estamos aqui. Se alguém dissesse a seu respeito, Deus vai usar aquele cara, o quem? Vai não. Vai não. Eu conheço coisas horríveis a respeito dele ou dela. Não pode ser. Deus pode usar qualquer um, menos ele. Mas é isso que Deus faz. Deus pega as coisas loucas desse mundo. Deus pega o mais terrível e pior dos pecadores e o transforma num instrumento de glória e louvor para o nome de Jesus. É por isso que a gente precisa acreditar de que nada mais vai ser como antes. Porque se Jesus entrar na sua história, Ele vai deixar boquiaberto até quem não acreditava em você. Que aquele casamento não tinha saída, mas foi antes do encontro com Jesus, companheiro. Depois que Jesus entrou, agora é só love, só love, só love, só love. Os dois agora apaixonados, mas eles só se comunicavam com ofensa. Agora é só coração. Honey, criaram até um apelido novo. Você precisa ver como chega a dar nojo ver os dois conversando. Jesus entrou e mudou para algo novo. É você que viu seu filho distante, não queria saber do evangelho. Esse menino, Deus vai usar. Imagina, longe de Deus, envolvido com gente que não presta, está perdido. De repente, é esse que Deus vai pegar. E vai levantar, e vai enchê-lo de poder, de unção, e vai usá-lo para surpreender os sábios. Deus tem o poder de confundir a sabedoria dos sábios. Deus pega aqueles que nada são. Saulo, Ananias disse: não, ele não. Olha o que ele está fazendo, ele tem autorização, ele é bem relacionado, ele quer prender os que invocam o seu nome. O bom é saber de que Deus não discute com a nossa ignorância. Que bom é saber de que Deus não perde tempo com a gente que não sabe nada. Ananias tenta argumentar e Deus responde para ele, verso 15. O Senhor, no entanto, disse: vá, ele é instrumento que eu escolhi. Deus te escolheu para viver um novo tempo. Deus não precisa dar explicação de como era. Deus está dizendo como vai ser. Deus não entra nos pormenores do passado de Saulo. Deus não está preocupado com o seu passado, porque o seu passado é totalmente apagado no Calvário pelo sangue de Jesus. Deus te aponta para o futuro. Ele diz: não vai ser mais como era antes, Ananias. Você não está entendendo. Esse Saulo que você vai encontrar nessa casa, à rua direita, ele já é outro homem, porque ele teve um encontro comigo. E quando alguém tem um encontro com Jesus, a expectativa já é outra. Você vai ver esse que perseguia. Agora, veja o que acontece. O Senhor diz: vá, eu o escolhi. Ele vai levar a minha mensagem aos gentios, aos reis. Olha que coisa linda. Quando que alguém poderia, se tivesse Bet no céu? Não é Bet mulher não, esse jogo Bet, que está acabando com família. Sai dessa porcaria, viu? Negócio de Bete, Elizabeth, Elisete, Eliete. Eliete é a senhora que trabalha na igreja.
Sai fora. Isso aí está destruindo casas. Tigrinho. Vigia, hein? Isso não é de Deus, não. Preste bem atenção. Não sei nem porque eu estou dizendo isso. Aliás, eu sei. Porque tem gente aqui que precisa ouvir. Se liberta, isso vai acabar com a sua vida. Aliás, já tem destruído muito do que Deus te deu. Se você fosse fazer uma aposta em quem possivelmente Deus usaria para ser o apóstolo dos gentios, para escrever metade do Novo Testamento, Saulo jamais seria sequer cotado. Porque normalmente você busca respostas óbvias. Não, dentro daqueles que nós contemplamos, eu acho que aquele que tem as mais chances de ser o grande apóstolo que Deus vai usar é o fulaninho de tal. Ele foi criado na igreja, olha que bonitinho. Ele sabe os versículos, ele cantava no coral infantil. Olha que bênção. Ele nunca faltou ao culto. Mas Deus não se baseia nessas coisas. Deus escolhe quem Ele quer, no tempo que Ele quer, para fazer o que Ele quer, sem dar explicação para ninguém. Deus diz para Ananias: é Ele, eu vou usar, e eu mostrarei o quanto Ele importa sofrer pelo meu nome. Ananias vai até o encontro de Saulo, impõe as mãos sobre ele, e ele é cheio do Espírito Santo. Ah, meu irmão, essa combinação, ela se torna imparável. O encontro com Jesus e o poder do Espírito Santo. Agora está aqui Saulo se levantando. Ele fica 3 dias cego. O Senhor restaura a sua visão. Ele agora come, porque ficou 3 dias sem comer. E agora você vê o antes e depois. Veja como é que começa o verso de número 20. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas. Bem, ele estava indo buscar carta onde? Na sinagoga. Na sinagoga que ele ia buscar carta para prender os crentes, Deus mudou. Ele disse: não, eu não vim prender, não, eu vim fazer coro com esses aqui, que só Jesus salva. E Saulo começa a anunciar: ele é o Filho de Deus. E as pessoas o ouviam e ficavam admirados. Se prepara, porque o que Deus vai fazer na sua história, as pessoas vão ficar admiradas. As pessoas vão olhar para você, seu vocabulário vai mudar, o seu estilo de vida vai mudar, a sua postura vai mudar, até o viço da sua pele vai mudar. Você vai até crescer cabelo. Ô irmão, cresceu em Sansão porque não pode crescer na gente, não é? Vamos orar. Quem? Os carecas digam glória a Deus. Aleluia. Vai mudar tudo. As pessoas ficaram admiradas. Como alguém que saiu de casa para perseguir, agora serve a Deus. Ah, eu creio que vai ser igualzinho com você hoje. Você saiu de casa de um jeito, vai voltar de outro. Você saiu de casa de uma forma, a sua história era outra, mas Jesus te encontrou. E a história diz de que agora este Saulo, a sua pregação, verso 22, fica de pé para a gente acabar. Verso 22, preste atenção. A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa. O que Jesus começa a fazer é num efeito crescente. Saulo, Deus o usa, ele prega na sinagoga, mas o poder de Deus, o encontro com Cristo na sua vida é tão transformador, de que agora a Bíblia diz de que a pregação dele se torna cada vez mais poderosa. A tua vida vai ficar cada dia mais cheia da glória de Deus. A tua vida vai ser cada dia mais impactada pelo poder do Espírito Santo. É cada dia mais, é cada dia mais. É por isso que nada mais vai ser como era antes. Você está deixando as coisas para trás e dizendo: não. Eu tive hoje é o meu encontro com Jesus, é hoje.
A partir de hoje eu passo uma linha no chão. Acabou. É daqui para frente. Há algo novo, Deus vai me usar, Deus vai pôr a mão dele sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu coração, sobre a minha mente. Deus vai me libertar. É hoje. Jesus te chama pelo nome. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Será que você consegue ouvir o Espírito de Deus falando o seu nome agora? É no seu coração. Viu? Você. Por quê? Você está escrevendo uma história como essa, onde até então, quando citam o seu nome, a única coisa que vem são histórias horríveis. Horríveis. Todo pecador tem um passado. Mas toda pessoa que tem um encontro com Jesus tem um futuro. Todos nós. Hoje pode começar um novo tempo. Nada mais precisa ser como era antes. Mas precisa de um encontro com Jesus. E aí você vai ver a sua vida sendo usada de uma maneira que nem você vai conseguir explicar. Você acha que Paulo conseguia explicar o que Deus fazia na sua vida? Ele não conseguia. Paulo chegou a escrever de que ele era o que era pela graça de Deus. Eu não mereço nada. Foi Jesus que me encontrou. E ele me perdoou, ele mudou minha história. E ele começou a fazer tudo novo. É por isso que ele disse: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Foi esse cara deste encontro que escreveu esse texto. E ele não falava de teoria. Ele falava de um encontro pessoal. Era a sua vida. Eu sei, porque foi eu que vivi isso. Dos pecadores, Paulo se classificava como o principal. Se tivesse uma lista, top 10 pecadores, Paulo dizia: eu encabeço a lista, mas aprouve ao Senhor me alcançar pela graça de seu Filho Jesus Cristo. E ele começa agora a ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Deus hoje quer mudar a sua história. Deus hoje quer transformar a sua vida. Uma ação poderosa de Deus. Hoje à noite, Deus sabia que você estaria aqui, porque Ele é onisciente. Essa não é uma noite do acaso, esse não é um encontro aleatório. Essa é uma noite em que Deus marcou um encontro com você. E Ele hoje está dizendo o seu nome. O seu nome. O seu nome. E Ele diz: eu tenho algo novo a fazer na sua vida. Nada mais vai ser como era antes. Mas você precisa se render à minha voz e fazer aquilo que eu te digo a fazer de hoje em diante. Porque há um novo rumo, um novo norte de Deus para a sua vida.